Pois bem, a nossa primeira reunião depois do retiro do professor Ítalo, em que ele falou de teologia cética e mística, que coisa, né? Eu fiquei muito feliz, muito contente. Chegou a mostrar, né, a edição antiga do Adolphe Tanqueray, que é a Vida Espiritual Explicada. A versão atual que a gente tem desse livro, né, a tradução atual, tá como Compêndio de Teologia Cética e Mística. O livro que ele estava lendo com a capa de cabeça para baixo, mas também o Roio Marinho, que é o que a gente vai utilizar aqui. Foi o que ele mostrou, a capinha azul, né? Que coisa boa, que coisa interessante. O próprio Ítalo reforçando a importância de estudar o que a gente está se propondo a estudar aqui, né? Da gente se dedicar ao que a gente está se dedicando. Sim. Pois é. Bem, 9h33, como vai ficar salvo depois, eu acho que convém que a gente comece. Se alguém mais quiser chegar depois, tudo bem. Vai ficar salvo de qualquer modo. Como eu falei no encontro passado, esse seria provavelmente o último encontro da gente antes da gente começar a fazer uma leitura comentada, né, da obra do Rui Marinho. No caso, a gente, na medida do possível, ir estudando a obra dele, né, parte por parte, e fazer a reunião semanalmente, para tratar do que estava naquelas partes do livro que a gente foi lendo. Naturalmente, muitos dos que estão interessados nesse grupo de estudos não vão poder fazer um estudo da obra, né? Mas tem muito interesse nessa discussão. Talvez não tenha tempo, não disponha de tempo, não tenha essa disponibilidade para estar estudando essas coisas que a gente quer estudar junto. Mas tem um grande interesse nessa partilha. Outras coisas, em outro sentido, no conteúdo disso tudo, né? Mais mastigado e enriquecido pela experiência pessoal de cada um. Especialmente associado à psicologia moderna, né? Mas a gente vai fazer isso, Nem que seja só eu estudando e puxando os encontros. Muito me interessa que a gente continue, independentemente de quantos estejam fazendo isso. Óbvio que seria maravilhoso se todos pudessem fazer isso. Eu recomendo vivamente que vocês se dediquem na medida do que podem mesmo a isso. Ixi, tá chegando barulho aí dos vizinhos? Tá incomodando? Aqui não. Aqui, cara, relaxa. Chega a incomodar? Não, só dá vontade de rebolar um pouquinho. Que péssimo. Logo no encontro sobre teologia cética e mística, né? Ok. Se dá para continuar, vamos lá. Duas coisas que ficaram a ser faladas antes da gente entrar no conteúdo prático da teologia cética e mística são alguns dos princípios dela e a história do desenvolvimento dela. Ou seja, a história da espiritualidade cristã. Essa história da espiritualidade cristã, ou seja, quem escreveu o que, sobre o que, qual foi a importância de tal teólogo, de tal místico, de tal santo, para que a gente entendesse isso ou aquilo. Uma espécie de história da literatura cristã. Isso a gente pode deixar para outra aula. E aí deixar uma aula só sobre isso, porque é toda uma tradição de 2000 anos de igreja, na verdade. Então, só isso renderia um curso completo. Mas há um livro, uma obra, que inclusive está no Drive, que é do Padre Roio Marinho, o mesmo autor da obra que a gente vai utilizar como referência aqui, como espinha dorsal do nosso estudo, que é a história da espiritualidade cristã.
Quem tiver interesse em aprofundar nisso, puder, eu recomendo muito. Foi traduzido pela editora Eclésia. E é muito bom para a gente se situar, muito bom mesmo, para a gente se situar na tradição ascética e mística da igreja, mas sobretudo a tradição ocidental. A gente tem um grande tesouro, que é a espiritualidade cristã oriental. Se o som estiver incomodando, sinalizem, porque aí eu paro aqui e dou um jeito. Melhoro. Em 2 minutos a gente resolve esse problema. Tem alguém aqui sinalizando no grupo que não entra. Roane Caetano de Faria. Eu pedi o e-mail dela aqui. Pronto. Então nós temos esse grande patrimônio, que é a espiritualidade católica oriental, que é um legado tanto das igrejas ortodoxas, que não estão em comunhão com a igreja romana, com a igreja católica apostólica romana, quanto das igrejas católicas orientais, que são como que igrejas ortodoxas, mas que estão em plena comunhão com Roma. E aí a gente poderia dar umas pinceladas numa aula só, um encontro só sobre isso, sobre a história da espiritualidade cristã. É mais fácil para nós, para a gente, né? É mais fácil para a gente ter contato com a espiritualidade católica ocidental. A gente não está acostumado com a espiritualidade católica oriental. Mal conhecemos santos orientais, né? Mas temos um legado riquíssimo. E quando a gente pensa nessa espiritualidade católica oriental, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, na mente, quando vem, são os padres do deserto. Então, há um legado gigantesco aí. Vamos deixar isso para uma outra reunião. Aqui vamos fechar uma introdução aos princípios da teologia ascética e mística, de modo mais informal mesmo. Nós temos os manuais de ascese mística, que possuem uma ênfase nos princípios gerais de como se dá esse desenvolvimento da alma na graça, como se dão as operações do organismo sobrenatural, como nós vamos crescendo nesse itinerário, como vamos amadurecendo espiritualmente. E temos obras que dão uma ênfase no desenvolvimento psicológico da alma nas 3 idades, em seus diferentes subestágios. Temos que a perfeição cristã trata especialmente do desenvolvimento da vida sobrenatural do homem. A vida que o homem não pode desenvolver somente por sua força. É um potencial do ser humano, mas que ele não realiza sozinho. Aqui a gente tem aquele clássico conceito de algumas abordagens da psicologia, que é a autorrealização. A gente vê muito claramente em Abraham Maslow como uma contradição. O potencial de realização integral do ser humano não se dá somente pelo ser humano e pelas capacidades naturais dele. Em outras palavras, a autorrealização enquanto uma possibilidade integral, o ser humano integralmente realizado, não é uma realidade. O ser humano não alcança seu potencial total, sua realização integral sozinho, por conta própria, pelo seu esforço pessoal. Ele necessita da graça, porque o ser humano não é só corpo e mente.
barra alma. Corpo e mente, barra alma. É espírito também. Nós temos a maturidade do corpo, a maturidade psicológica. Temos a maturidade do espírito. E o ápice da maturidade psicológica está no ordenamento dela à maturidade espiritual, que é a santidade, perfeição do amor, perfeição da caridade, ordo amores, de que a gente já ouviu falar nas pinceladas sobre psicologia atomista nas aulas da certificação, não é verdade? E que é objeto do livro do professor Vitor Salles, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Então, nós temos a vida natural do homem e todo o potencial positivo e bom que ela tem de se desenvolver. Isso já foi trabalhado, segundo os filósofos, que é o homem agindo sob a reta razão. O homem agindo sob a reta razão. E aí nós temos que o ser humano, o homem, é composto de corpo e alma, de matéria e espírito. Ele é um verdadeiro microcosmo. Uma síntese das maravilhas da criação. Inclusive, a gente viu nas aulas da certificação uma analogia, uma correlação simbólica entre os astros e as faculdades humanas. Há uma correlação simbólica do ser humano com o cosmos, porque o ser humano faz parte dele. O ser humano é o resumo, segundo os clássicos, da riqueza da criação, em tudo aquilo que ela tem de mais elevado. O homem também é um mundo cheio de vida. São Gregório Magno diz que o homem vive como as plantas, sente como os animais e intelige como os anjos. No sentido de que, como as plantas, ele nasce, cresce e se reproduz, de que, como os animais, ele conhece os objetos sensíveis e tende a eles espontaneamente. Ou seja, tem inclinações sensíveis. E que, como os anjos, ele conhece intelectualmente o ser suprassensível, a verdade, e com a vontade pode escolher o bem racional, só que de modo diferente dos anjos, em grau inferior e diverso. Ele tem essa capacidade dos anjos, mas em grau inferior e diverso. Essas três faculdades, a angélica, a animal e a vegetal do ser humano, não se sobrepõem, mas devem subordinar-se umas às outras, as mais inferiores às mais elevadas. Há uma hierarquia aí, clara. Todas elas tendendo a Deus em unidade, tendendo a maior honra e glória de Deus. O ser humano realiza-se quando está disposto segundo a ordem amores, a ordem do amor. O ser humano é, por natureza, autoconflituoso. Natureza no sentido de natureza decaída. Toda vez que eu for falar de natureza aqui, é natureza decaída. Quando for falar da natureza do ser humano, naquilo que foi feito para ser, mas não se realizou, por exemplo, o homem até a queda, o termo clássico é préternatureza. Natural, préternatural. E sobrenatural, que é a natureza realizada pela graça. Então nós temos três coisas aqui. O natural, que é como chamamos o ser humano no estágio pós-pecado original. Préternatural, que é o ser humano antes do pecado natural. E o sobrenatural, que é o ser humano realizado pela graça, pela ação do Espírito Santo. A santidade é sobrenatural. É sobrenatural. Adão era imaculado. Adão e Eva eram imaculados. Mas não eram santos. Se fossem santos, não teriam feito aquilo que fizeram.
Mesma coisa com os anjos. Mesma coisa com os anjos. Não nasceram santos. Nasceram imaculados. Alguns decidiram se macular. E aí nós temos os demônios. E aí nós temos o ser humano como um ser autoconflituoso. Naturalmente, ou seja, após o pecado original, como um ser autoconflituoso. Há o conflito entre o prazer e o bem honesto. Entre o prazer mais imediato e aquilo que o ser humano quer em última instância. O conflito entre o espírito e a carne. E quando o apóstolo fala sobre a carne, sobre carnalidade, ele não está se referindo necessariamente à matéria, mas a corpo e alma decaídos. Más inclinações do corpo e más inclinações da alma. Não é uma tendência agnóstica, nem uma tendência maniqueísta aquilo que está expresso nas Sagradas Escrituras quando se fala em espírito e carne. Carne é corpo e alma, decaídos pelo pecado. Corpo, alma e espírito. Então, só espírito, corpo e alma. Corpo e alma, carne, espírito. Há o conflito sério entre a vontade e a razão, aquilo ao qual nós somos inclinados, e aquilo que, pelo discernimento, pela própria razão, discernimos como bom, né? Vemos como bom. A vontade ajudada pela razão, que é o ser humano ordenado, ela é revestida de poder, de previdência, poder de inibição e de moderação, de poder de estimulação e de poder de direção, poder de previdência, como poder de prever e prevenir pela constante vigilância os movimentos da nossa alma, impressões, vontades, inclinações e emoções perigosas, que podem nos levar a agir de forma equívoca ou disfuncional. Poder de inibição e de moderação, capacidade de refrear, de cortar, de mudar o foco, de correr, de fugir. Ou seja, de travar ou moderar o ranço violento das concupiscências. Poder de estimulação, ou seja, de intensificar ou excitar, por vontade própria, os nossos movimentos passionais quando eles tendem a uma finalidade boa. Exemplo disso, a raiva. Nós temos o ódio como um dos pecados capitais, ou seja, uma das doenças espirituais. Um daqueles grandes pecados que se ramificam em vários outros e que são uma das ramificações da soberba, como um todo, não é? Do egoísmo, também, pode-se dizer. Mas uma coisa é o ódio, outra coisa é a raiva. A raiva é uma das 5 emoções básicas. Se um ser humano não sente raiva, tem algo de muito errado com ele. Isso, inclusive, é característica diagnóstica para alguns tipos de transtorno. Alegria, raiva, tristeza, nojo, surpresa. Emoções básicas. E a raiva pode ser utilizada para o bem. Para a autodefesa, para a defesa de gente inocente, para a defesa dos seus próprios valores. Proteção. A raiva não é má em si mesma, ela é neutra. E o apetite irascível pode ser utilizado ordenadamente, tal como ele foi feito para ser. O apetite sexual também ordenadamente, no caso das pessoas casadas. Amor eros. E pode ser elevado. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai falar sobre isso. Sobre a riqueza espiritual que há na sexualidade humana, bem ordenada. Platão já falava sobre o amor eros, e a gente viu isso na última prova, como um grande potencial ascensional.
do ser humano. E a vontade ajudada pela razão também é revestida por poder de direção, dirigir os nossos movimentos para o bem, ou seja, unidade, integridade. A vontade como uma extensão prática da razão. Daí a importância da vida intelectual também. E há um conflito muito maior do que esses já citados, conflito da vontade com a razão, do espírito com a carne, mais uma vez, alma e corpo mal inclinados, decaídos, conflito entre o prazer e o bem honesto, ao conflito entre a alma e o Criador. Ou seja, uma sede de independência e de autonomia. Independência existencial e ontológica, autonomia metafísica, digamos assim. O que é impossível, humanamente impossível, mas é uma sede humana. Esquecer-se do Criador. Viver como se não tivesse um Criador. Ainda que racionalmente, mentalmente, uma pessoa de fé, mas na prática um ateu. Ou seja, uma fé frágil, uma fé ainda não encarnada, uma teologia ainda não vivida, para utilizar os termos de São João Paulo II. São João Paulo II chama a santidade de teologia vivida, teologia encarnada. É um conflito absurdo entre a alma e o Criador. E que é todo temperado pelo orgulho, inclinação natural de todo e qualquer ser humano, com exceção da Virgem Maria e daqueles que já foram purificados dessa tendência, pela sese auxiliada pela graça. Pela sese que trabalha a graça recebida nos sacramentos. Esse orgulho é curado por um humilde reconhecimento e por uma humilde confissão da nossa indignidade pessoal e da nossa impotência. Ou seja, ele vai no sentido oposto dessa sede de independência e de autonomia. E há muitos santos que exploraram isso do ponto de vista ascético e místico de uma forma encantadora. Santa Teresinha é um deles. O cerne da pequena via é uma atitude de abandono à divina providência, mas ela não é a primeira nem a única a fazer isso. E aí a gente pode pensar também, Santa Teresinha foi uma santa que nos ajudou a entender muitas verdades fundamentais do processo de santificação da alma, no sentido de que ela sintetizou muito do que a gente já entendia antes dela. E nos trouxe isso com um novo tempero, com uma nova cor, com um novo sabor. Mas, como diz o Rudolf Allers, a sanidade humana está em última instância na santidade. Então, a pequena via é um caminho também de sanidade psicológica. Olha que coisa bonita. A doutrina dos santos, os ensinamentos dos santos é caminho de sanidade psicológica. Sanidade psicológica. E Santa Teresinha trata disso, de uma forma muito especial, dessa atitude de abandono. Em que ela consiste? Qual a profundidade dela? Como vivê-la? Em que estágios da vida interior ela começa a se tornar uma necessidade mais latente? E esse orgulho também é curado pelo reconhecimento e veneração dos direitos naturais de Deus sobre a criatura. De Deus sobre a criatura. Somos criados por Deus. Isso quer dizer que somos posse de Deus. Deus é o nosso dono. E ele possui direitos sobre nós. Direitos inalienáveis.
Isso pode soar de forma pesada, inclusive repulsiva, especialmente para pessoas que tendem a não crer em Deus, ou a recusar crer em Deus, ou crer num Deus que existe, mas não pode ser conhecido, ou existe, mas não interfere na realidade pós-criação. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Deus possui direitos naturais sobre sua criatura, sobre a criação da qual fazemos parte. E isso não é ruim, isso não é tirânico. Porque Deus é o sumo bem. Deus é o sumo bem. E viver em função da vontade do sumo bem é, de algum modo, se configurar com ele. É, de algum modo, participar das propriedades do sumo bem. É ser bom. A gente tem aquela sigla que está se popularizando, MGTOW, homem seguindo seu próprio caminho, só para fazer um gancho. O que é o caminho do ser humano se não a vontade de Deus? A realização última do ser humano está na vontade de Deus. Não é uma realização autorreferente, mas autotranscendente. Autotranscendente. Pois bem, e aí nós temos a vida sobrenatural do ser humano. A elevação ao estado sobrenatural. Nós temos os filósofos gregos e romanos, nós temos grandes sábios de outras tradições religiosas que chegaram a conclusões extremamente pertinentes sobre o ser humano e suas capacidades por si mesmos. Que desenvolveram uma espécie de senso ascético excelente. Nós temos os estoicos, por exemplo, que, apesar de muitas limitações, ofereceram uma espécie de doutrina prática e ascética também, né? Maravilhosa, maravilhosa, mas limitada porque não conta com o auxílio sobrenatural da graça. Então, há em muitas tradições diferentes e clássicas homens, seres humanos, homens e mulheres, pessoas que foram muito longe, sem o auxílio da graça. Nós podemos ir muito longe e mais longe ainda por causa do auxílio da graça, por causa do auxílio da graça, por causa da vida espiritual, em termos de virtude, em termos de serem pessoas boas, ordenadas e que vivem em função de sua finalidade última, do meta-sentido, usando uma linguagem frankliana, logoterapêutica. E sobre isso que eles não alcançaram porque não podiam alcançar mesmo, aquilo que é um potencial do ser humano, mas que ele não pode realizar por conta própria, que é o estado sobrenatural, que é a vida espiritual. Bem, isso se trata de tudo que supera a natureza do ser, que pode ser absolutamente sobrenatural ou sobrenatural por essência, como, por exemplo, a união do Verbo com a humanidade, a encarnação do Verbo, algo totalmente sobrenatural. Nós temos a graça santificante, que é algo totalmente sobrenatural, que dispomos continuamente quando estamos em estado de graça. Estado de graça é o estado em que o ser humano dispõe de possibilidade de ir cultivando a si mesmo espiritualmente, ir crescendo em santidade. Potencial esse que é ceifado quando ele cai, quando ele peca. Essa graça santificante abandona o ser humano, esse potencial de se santificar abandona o ser humano. E a graça santificante é esse potencial que o ser humano não pode conferir a si mesmo, é dado a ele.
É um potencial do ser humano se tornar deiforme. A pessoa não se torna Deus, mas se torna como Deus em alguns aspectos. E é o potencial de alcançar a Deus diretamente pela visão beatífica. Nós podemos falar que Deus é o sumo bem, que Deus é suma beleza, que Deus é a verdade em si. Nós podemos conceituar Deus e de forma extremamente acessível, mas isso não é conhecer Deus experimentalmente. Os santos vão cada vez mais experimentando Deus. Experimentando Deus. Como um amante vai conhecendo sua amada, crescendo em intimidade. E intimidade experimental, não intelectual com ela. Assim o santo vai conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Daí que podemos ter um domínio discursivo da religião, mas não conhecer a Deus. Não conhecer a Deus. João fala sobre isso. Quem não ama não conhece a Deus. Amar como Deus ama e conhecê-lo como ele se conhece. E ao sobrenatural relativo, ou sobrenatural quanto ao modo. A gente falou de algo que é absolutamente sobrenatural. O que é absolutamente sobrenatural? A união de Deus, Verbo, com a humanidade, de forma indissolúvel, ou seja, a encarnação do Verbo. A graça santificante também é absolutamente sobrenatural, ou sobrenatural por essência, mas temos coisas que são sobrenaturalmente relativas, ou são sobrenaturais quanto ao modo. Por exemplo, ciência infusa, dom do Espírito Santo, dom de ciência. Ou os milagres. Exemplo da vida de um santo, Padre Pio, ele ia receber seus dirigidos espiritualmente, pessoas que iam se confessar com ele, e ele simplesmente sabia coisas sobre a vida dessas pessoas que humanamente ele não era capaz de saber. O conhecimento não era sobrenatural, mas veio de modo sobrenatural a ele. Os milagres são outro exemplo disso. Pessoas se curam de cânceres, não é verdade? A pessoa pode se curar de um câncer via tratamento, mas ela pode se curar também de um câncer de forma milagrosa. De forma milagrosa. Da noite para o dia, as células cancerígenas que estão atacando seus órgãos, seus sistemas, sumirem. Da noite para o dia. Ou seja, milagres. Coisas que são cientificamente constatáveis, mas cientificamente inexplicáveis. Então, a cura de um câncer, digamos assim, ela não é algo sobrenatural, mas ela pode ocorrer de forma sobrenatural. Ou seja, é algo relativamente sobrenatural. Ou sobrenatural quanto ao modo de acontecer. E aí tem uma outra distinção. A gente falou de natural, preternatural, que está acima do natural, e o sobrenatural. Há muitos dons que são preternaturais e que acontecem ainda hoje. Não é uma coisa comum, mas podem se manifestar ainda hoje. Por exemplo, quando nós vemos um santo de corpo incorrupto, uma Santa Bernadette Soubirous, corpo intacto, aquilo ali é um dom sobrenatural? Não é um dom sobrenatural. Segundo a teologia, aquilo ali é um dom preternatural. Porque a mortalidade do corpo é uma consequência do pecado original. A decomposição do corpo é uma consequência do pecado original. O estado
Milagre é sempre um caso concreto. Cura de câncer. Assim, genericamente, não é sobrenatural, mas uma cura específica pode ser. E só pode ser assim. Exato. Exato, caríssimo. Então, a gente tende a chamar de um fenômeno sobrenatural, aquilo ali, né? A não decomposição do corpo de um santo. Mas não é. Não é. Aquilo ali é um dom preternatural. Dom preternatural. Outra coisa que é um dom, uma capacidade preternatural, a de conhecer por intuição algumas coisas que racionalmente não podemos explicar. Podemos, pela graça infusa, saber algumas coisas, mas a capacidade de intuição do ser humano supera aquilo que é cientificamente mensurável. E isso é dom preternatural. Em algumas pessoas pode se manifestar mais do que em outras. Mais do que em outras. Assim como há pessoas que possuem uma genética melhor para uma coisa do que outras pessoas. Então tem pessoas que têm uma intuição natural, não necessariamente por inspiração angélica, por graça de Deus, ou por espíritos malignos, mas tem uma intuição maior acerca da realidade e de forma inexplicável mesmo, né? Do ponto de vista científico. Mas que é bem concreto, que é bem real mesmo. E naturalmente essas capacidades são desenvolvidas nessas pessoas quando elas vão se santificando, Então há coisas que estão no domínio do preternatural. Das capacidades humanas que estão para além das nossas capacidades após a queda, mas que por alguma razão podem se manifestar na gente, em algumas pessoas. O ser humano, no estado anterior à queda, ele tinha um perfeito domínio de si mesmo. Ou seja, ele era isento da tríplice concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Como nos diz o apóstolo, especialmente a concupiscência da carne. Ele estava livre dessa inquietude exterior, dessa inquietude corporal e dessa inquietude interior. Esse domínio preternatural de nossas intuições pode ser determinado ou influenciado pelo arranjo astrológico? Boa pergunta. Excelente pergunta. Eu não saberia explicar como, mas sim, pode sim. Há santos medievos que fazem a gente crer que sim. Em outras palavras, tentando usar uma linguagem que favoreça a intenção disso. Esses dons podem ser favorecidos de modo temperamental? É isso? É essa a pergunta? Só que num sentido mais astrológico? Me parece que sim. Também. Me parece que sim. Nunca me debrucei sobre isso. Sobre o quanto disso pode ser determinado ou influenciado pelo arranjo astrológico. Até porque os meus estudos em astrologia são bem recentes. Em simbolismo natural são bem recentes. A gente vai falar daqui a pouco sobre uma coisa muito curiosa acerca do simbolismo natural. E sobre dom preternatural. Então havia um perfeito domínio de si mesmo. Assim como os anjos antes da queda, no caso os anjos decaídos, os demônios tinham um perfeito domínio de si mesmos. E havia a imortalidade corporal. O ser humano foi feito não para se decompor, mas para ser eterno. Inclusive corporalmente eterno. Havia uma ausência de sujeição do ser humano à doença e à morte. Uma saúde plena e física sobrecomum. Não sobrenatural, mas sobrecomum. Em relação ao que conhecemos. Capaz de tornar o homem
capaz de receber graças especiais com facilidade e sem transtorno. Como assim? A Virgem Maria era imaculada. E essa imácula fez com que ela pudesse desenvolver um grau de santidade que nenhuma outra criatura era capaz de desenvolver. Então Adão tinha um potencial de ser santo que nenhum outro ser humano poderia ter. Só a Virgem Maria pôde ter. E essa facilidade de receber a graça, de ser receptáculo da graça, foi perdida. E uma das formas com que isso se manifesta na vida dos santos é o êxtase. O êxtase tende a sumir na vida do santo, depois que ele passa da noite escura da alma. Ele é comum até um certo estágio, depois de um estágio e até um certo estágio do desenvolvimento da alma na graça. Por que isso? Por que a oração estática ela tende a sumir conforme a alma vai se desenvolvendo? Acontece, mas ela deixa de acontecer conforme a alma vai progredindo. Porque quando um santo entra em êxtase, num estado de oração, e isso não é escolha dele, é um arrebatamento, é Deus quem escolhe, é aqui e agora. Pode acontecer, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila teve uma vez um êxtase, ou seja, uma oração estática, enquanto ela estava segurando uma panela. Inclusive tem um ditado que vem dos carmelitas: Deus está nas panelas, Deus está inclusive nos nossos afazeres cotidianos. Ele nos chama nos nossos afazeres cotidianos. Os nossos afazeres cotidianos são lugar de encontro íntimo com Deus, também são lugar de corações contemplativos. Há uma santa que eu não me recordo qual, que ela teve um êxtase enquanto ela estava lavando roupa. E num período e num lugar tão frios que a água estava quase congelando. E quando ela acordou, as mãos dela estavam literalmente congeladas. As mãos dela viraram picolé. Estavam dentro da água, dentro do gelo. E aí depois não é um trabalho para tirar, né? As irmãs quebrarem aquilo ali e tudo mais, mas enquanto ela estava lavando roupa. Mas esse arrebatamento, que gera uma espécie de paralisia do corpo, uma espécie de tibuf. E a gente vê isso nos pastorinhos, a gente vê o santo paralisado, inclusive quando os pastorinhos estavam em êxtase, faziam todo tipo de experimento para ver se aquilo era real, se aquilo afetava, tirava eles do êxtase, né? Do tipo isqueiro, passar fogo neles e não acontecia nada. Eles estavam quase que pedrificados. Tentavam tirar eles do lugar, só que eles tinham um peso insuportável. Não dava para tirar eles dali, não dava para levantar eles, não dava para tirar eles. Jogar água não funcionava. Espetar eles, queimar eles, não funcionava. E também não tinha efeito nenhum. A pele continuava intacta. Esse estado de uma espécie de tibuf, a alma entra numa contemplação mais direta, infusa, incapaz de realizar por si mesma. É Deus que chama a alma. É aqui e agora, como um amante sedento. Ele puxa a alma. Isso acontece, esse tibuf, digamos assim, do corpo, esse desfalecer do corpo, por uma limitação do corpo. É como se o corpo fosse incapaz, e isso é a explicação dos místicos e dos teólogos místicos, inclusive. Teólogos místicos, aqueles que estudavam os místicos, mas místicos, aqui como místicos experimentais, aqueles que viveram esse tipo de experiência.
esses fenômenos extraordinários, né? Eles explicam e são unânimes nisso, apesar de explicarem de formas diferentes, são consensuais em explicar que isso acontece porque o corpo humano não tem capacidade de lidar com o contato mais direto de Deus. Então ele meio que desfalece. Desfalece. Só que conforme o santo vai sendo trabalhado pela graça, ele vai desenvolvendo essa facilidade de receber a graça. Então ele vai perdendo esse caráter estético do êxtase, esse buff. Ele vai se acostumando, até o corpo humano vai se acostumando pela graça a receber um contato mais direto de Deus. Então, o ser humano num estado préternatural não teria isso, não teria êxtase da forma com que a gente conhece o êxtase. Entendem? E vamos lá. Outra coisa que é fundamental acerca dos princípios da teologia cética e mística é o pecado e o efeito que ele tem sobre a alma, o efeito que ele tem sobre o corpo e o potencial que ele tem de destruir e impossibilitar a vida espiritual, e impossibilitar o desenvolvimento humano em sua perfeição última, a perfeição do amor. A gente não vai se deter muito nisso nos nossos estudos, porque isso é mais objeto da teologia moral, o efeito que o pecado traz na alma, mas é coisa a ser estudada também. Como a teologia cética e mística ela se serve das outras áreas da teologia também, isso é extremamente relevante, extremamente relevante. É relevante, muito relevante para os estudos em ascese mística, por exemplo, a obras de demonologia, que versam sobre a influência do maligno nas nossas vidas. Um livro como, por exemplo, A Suma Demoníaca, do Padre José Antônio Fortea, exorcista, um dos exorcistas mais famosos de hoje em dia, vivos. Ela é de um valor imenso, imenso. E há uma parte nela que fala sobre o processo psicológico da queda dos demônios. Como se deu a degradação psicológica dos anjos até se tornarem demônios. E o Padre José Antônio Fortea é muito feliz nessa descrição, porque essa descrição é praticamente a descrição de como se dá a queda do ser humano. Em primeiro lugar, os demônios ficaram em dúvida se a desobediência à lei divina seria o melhor. Ou seja, voluntariamente aceitaram que desobedecer a Deus, a possibilidade de desobedecer a Deus, era uma opção a se considerar. O que é uma loucura. Uma loucura. E isso já constitui um pecado venial, mas que foi evoluindo para um pecado mais grave. Os demônios, posteriormente, foram se acostumando a ter uma vontade fraca, ou seja, uma vontade relutante, apesar dos conselhos da inteligência. Assentou-se na mente o que a vontade escolheu. Inicialmente, considerar a possibilidade de que fosse bom viver sem ser em função de Deus, ou de forma autorreferenciada, ou supostamente autônoma. Sua vontade enquanto faculdade,
foi se afastando de Deus. Suas consciências foram aceitando o mal como verdadeiro. Ou seja, houve uma alienação. Posteriormente, a vontade de desobedecer foi se afirmando e se tornando cada vez mais profunda, cada vez mais enraizada. A inteligência angélica começou a procurar razões para que o erro fosse justificável. De começo, nenhum deles queria desobedecer, mas conceberam uma existência à margem da lei de Deus e optaram por isso. Por esquecer de Deus e esquecer que ele existe em suas consequências práticas, ou seja, nas consequências práticas disso. Aquela sede de autonomia, ou sereis como deuses, de existir por si mesmo, mas não existir por Deus. Fora da opressão de Deus. E aí começaram a se convencer de que Deus não é Deus, ou que ele é Deus, mas de outro modo, não do modo com que ele é Deus. E aí, naturalmente, começaram a enxergar falhas e imperfeições em Deus que não existem. Processo de alienação. E aí, o martelar de Deus, em suas consciências, passou a se tornar uma intromissão inaceitável. Como que um me deixe em paz. O ódio se torna uma consequência lógica. Aí. E nós temos que a Guerra dos Anjos, esse grande combate angélico, foi um combate intelectual, foi um combate na vontade e um combate na inteligência. Por isso que São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, porta em sua mão uma espada que é a espada da verdade. Quem como Deus? O grande combate espiritual é um combate pela vontade, mas um combate intelectual. Um combate intelectual. E que coisa impressionante, né? Assim é com o ser humano. Assim é com o ser humano. Isso que o padre José Antônio Fortea descreveu é o que acontece com o ser humano, de forma ampla. Isso é a queda do ser humano. Enquanto humanidade é a nossa queda individual. Quando nós pecamos, estamos passando, ainda que inconscientemente e numa velocidade enorme, mas por esse processo. Por esse processo. De cima para baixo, decadência. Mas quando a gente olha de baixo para cima, a gente vê um itinerário de ascensão também. Quando a gente lê de trás para frente, a gente vê um itinerário de ascensão. Essa queda foi progressiva, os corações se endureceram de modo irreversível, né? Corações em sentido simbólico. Se esvaziaram de sua substância e só sobraram degenerações acidentais. E daí que os demônios, ou seja, os anjos decaídos, os espíritos malignos, vivem em tortura existencial ontológica, ou seja, existem mais esvaziados de tudo aquilo que os constitui em última instância. É por isso que a analogia da Bíblia de que são chamas que nunca cessam acerca do inferno, são como vermes que nos corroem, mas nunca morrem, nunca cessam de nos corroer, é um simbolismo muito, muito rico, muito profundo e muito, muito assertivo. Não é que seja fogo, fogo mesmo, necessariamente. Inclusive, a gente vai ver em alguns autores, em alguns clássicos, a associação de que o inferno é gelado, na verdade. Mas, simbolicamente falando, é uma analogia perfeita. Perfeita. Essa tortura existencial, um eterno tender a deixar de existir
sem de fato deixar de existir. Um esvaziamento ontológico gigantesco. E aí, quando acontece isso, no estágio irreversível, Deus dá as costas à criatura e a entrega a seu desejo e a sua própria sorte. O que é uma infelicidade tremenda, uma desgraça horrível e que pode acontecer também com nós, também com a gente, também conosco. Vamos ao segundo link, vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Opa, obrigado. Então voltamos aqui. Ok. Então essa gradualidade é uma coisa muito importante. Que essa gradualidade se enraize enquanto chave de leitura, chave de interpretação. Tanto a gradualidade para o mal, quanto a gradualidade para o bem. Gradualidade. Ok. E aí nós temos o castigo pela queda humana, o castigo pessoal, que é a privação dos dons preternaturais, ao invés de um abate justo por parte de Adão e de Eva. Privação dos dons preternaturais, a capacidade de Adão e a capacidade de Eva, que faziam deles uma espécie de super-homem, super-mulher, super-homem e mulher maravilha, digamos assim, foi perdida. Foi perdida. Ao invés de um abate justo. De um abate justo. Que é o que, em certo sentido, aconteceu com os demônios. E isso já mostra um Deus misericordioso desde o princípio. Desde o princípio. Misericordioso, inclusive, no sentido de deixar que o ser humano caia. Porque há uma dúvida muito forte por parte de pessoas que estão começando a se aproximar da conversão, que têm uma dificuldade de entender algumas coisas que são fundamentais, mas que, sob uma perspectiva mundana, são aparentemente contraditórias, como, por exemplo, por que Deus deixou que o homem caísse? Em primeiro lugar, porque Deus fez o ser humano para ser livre, assim como fez os anjos para serem livres. Deu a eles capacidade de escolha, liberdade, que é elevada a seu ápice quando o ser humano escolhe o bem. Não é? Um bem que hoje nos é árduo, mas que para Adão não era um bem árduo. Para o homem antes da queda não era um bem árduo. E assim como deu para os demônios, para os anjos que se tornaram demônios e eles caíram, Deus sabia que o ser humano em algum momento poderia cair. E que muito provavelmente iria cair. Se não, que iria cair mesmo. Ou pelo menos alguns deles iriam cair. Alguns de nós iriam cair. Assim como alguns dos anjos iriam cair. E não foram poucos. A terça parte, né, dos anjos caiu. Porém, a queda humana ela é muito diferente da angélica. Não somente no sentido de que os anjos são mais inteligentes e, portanto, mais culpados. Mas no sentido de que os anjos caíram sozinhos, o ser humano não. O ser humano não caiu sozinho. O ser humano foi influenciado a pecar. Não caiu por total, livre e espontânea vontade. Caiu por livre e espontânea vontade, sim, mas influenciado e muito mal influenciado. Em outras palavras, exatamente por isso. Não inventamos o pecado.
O que nos dá, segundo a justiça divina, e olhem a artimanha de Deus, permitir que o ser humano caísse influenciado pelos demônios para que ele pudesse ter uma capacidade de ser redimido pela graça posteriormente. Aí que nós vemos que até os demônios podem ser utilizados pela providência divina para o bem do ser humano. Porque os demônios não têm poder de potencial, capacidade de serem redimidos pela graça, não por si mesmos. Porque foi totalmente deles. Totalmente deles. Totalmente da parte deles. Não foi totalmente da nossa parte. A nossa queda. Não é totalmente da nossa parte. Então louvado seja Deus, que foi muito misericordioso conosco, nos permitindo, ó Félix culpa, né? Que nos permitiu tão grande, tamanha redenção. Pois bem, e para além desse castigo pessoal, perda das nossas capacidades, inclusive de receber a graça e de alcançar uma santidade que nos era possível, mas que já não é mais tão possível, pelo menos nesse nível, a santidade de uma Virgem Maria, por exemplo. Claro que ela teve o fator, gerou o Verbo encarnado em si mesma e foi santificada pelo Deus encarnado que habitava seu ventre. Claro que ainda assim, né? O ser humano, no total de suas capacidades preternaturais, não poderia alcançar a Virgem Maria por causa disso especificamente, mas muito do que a Virgem Maria alcançou, ele poderia alcançar. Ele poderia chegar a alcançar, dado sua inocência original. O ser humano perdeu isso, né? Ou seja, foi um castigo, uma espécie de castigo pessoal, mas ao castigo na posterioridade, né? Na posteridade. A privação da hereditariedade do ser humano, dessa justiça original. O famoso pecado original. A decadência geral da humanidade, a inclinação do ser humano ao erro. Isso se dá porque o ser humano foi feito para ser hereditário. E nós vemos nas Sagradas Escrituras, e nós vemos inclusive na vida dos santos, que há uma verdadeira hereditariedade espiritual. Nós temos a psicologia nos ajudando a entender que nós possuímos uma hereditariedade não somente biológica, mas psicológica muito forte. Amplamente explorada por alguns autores, como por exemplo Leopold Zonde, ou por algumas abordagens como a psicologia do destino, que é dele, como a constelação familiar, diretamente, mas indiretamente por outras abordagens também. Mas nós possuímos uma hereditariedade espiritual, porque era do agrado de Deus que o ser humano fosse hereditário no bem. Ou seja, vejamos o caso de Abraão. A bênção de toda uma hereditariedade na bênção de uma pessoa. Deus fez o ser humano para que o bem que ele fizesse, a santidade que ele experimentasse, se derramasse sobre suas futuras gerações. Ou seja, para que o bem que ele vivesse fosse hereditário. Mas isso também faz com que o mal possa ser hereditário. Possa ser hereditário. E aí nós temos o pecado original. Não é somente o mal que é hereditário no ser humano. É o bem também. A graça sobrenatural. O povo eleito, o povo judeu. E que graça gigantesca é ter no seu sangue, sangue de gente santa. Isso é especialmente mártires, isso é de um privilégio espiritual gigantesco, gigantesco. Nós temos também os famosos julgos hereditários, né?
Pois é, a hereditariedade do ponto de vista espiritual é um negócio muito forte. Muito forte. Que é vencida pela graça dos sacramentos e pela ascese. Mas existe. E é real. Ok. Então o ser humano foi provado. Cid Campeador na minha árvore genealógica. Cid Campeador? Não conheço. Ou pelo menos não como esse nome. Que lutou contra os mouros. Ah, sim. Ótimo. Que bom. Então, a restauração do homem pelo Redentor, pelo Verbo encarnado por Cristo, nos restitui a graça habitual em germe. Em germe. A graça santificante. A encarnação do Verbo e a possibilidade de nos redimirmos pelo sacramento, que é o meio da graça da cruz, do derramamento do sangue de Cristo. Ou seja, o sacramento como meio dessa graça da cruz, da redenção da cruz chegar até nós, ele nos restitui a graça habitual em germe. Em especial, o batismo, que nos dá o organismo sobrenatural que posteriormente pode ser desenvolvido pelos outros sacramentos, em especial a Eucaristia e o Crisma, mas também o matrimônio e a ordem, e a unção dos enfermos. Eles vão desenvolvendo essa graça santificante. Ou seja, vida sacramental nos traz esse germe da graça habitual, da capacidade de nos desenvolvermos espiritualmente. Vida espiritual cristã pressupõe a vida sacramental. E pressupõe coerência doutrinal. Diga-se de passagem, não há essa hipostasia entre espiritualidade e doutrina. A espiritualidade, a mística, a contemplação, a santidade, tudo isso que está nesse pacote, é o desenvolvimento esperado e adequado da doutrina nas nossas vidas. E tudo isso pressupõe a doutrina que a gente professa. Então a coerência doutrinal, ela não é uma espécie de preciosismo intelectual. Ela é uma necessidade ontológica para o desenvolvimento em nós da graça recebida pelos sacramentos. Uma vez que a santidade é o reordenamento do intelecto que ordena a vontade. A vontade se torna meio que a extensão prática, a extensão atual no sentido de ato, de agir, uma extensão prática do nosso intelecto, da nossa inteligência hipertrofiada e ordenada pela graça, sobrenaturalmente ordenada. Uma definição intelectual, né? Conceitual do que é a santidade. Claro que a santidade pode ser descrita de forma poética, de forma encantadora e muito mais bonita do que isso, mas como a finalidade da gente aqui é entender, não é? Estudar teologia ascética e mística, essas definições são muito importantes. Então a vida espiritual pressupõe a vida sacramental. E é uma conquista progressiva do dom dessa integridade. E essa vida sobrenatural, a nossa vida sobrenatural, a vida espiritual, é tão cara a Deus que ele pagou por ela um preço caríssimo. Olhem para a cruz. Olha o preço que Deus pagou para nos dar a possibilidade de desenvolvermos
a nossa vida espiritual, independentemente de qual seja a nossa vocação singular e de qual seja o nosso estado de vida. Que lindo. Que lindo. Nascemos para ser santos. Nascemos para isso também. Para, no mínimo, a quinta morada. Podemos não realizar esse potencial com auxílio da graça. Ou melhor, auxiliarmos a graça para ela realizar isso em nós. Mas que nascemos para isso, nascemos. Santidade é uma vocação universal, assim, a maturidade espiritual é uma vocação universal, assim como a maturidade do corpo é uma vocação universal. Assim como a maturidade psicológica, maturidade afetiva é uma vocação universal. Pode ser que a gente, por desnutrição, não desenvolva essa maturidade do corpo, né, biológica. Pode ser que, por qualquer motivo que seja, a gente não desenvolva essa maturidade psicológica, essa maturidade afetiva. Mas a gente nasceu para isso, sim. Pode ser que a gente nunca saia da adolescência, mas a gente nasceu para isso, sim. De igual modo, a gente nasceu para essa maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Maturidade da graça em nós. Que é uma participação real e finita da natureza e vida de Deus. Participação da natureza de Deus. Participação na vida de Deus. Uma participação real e concreta, mas finita. Sereis como deuses, não sereis deuses. São João da Cruz descreve isso de forma poética. Como uma madeira que nós colocamos no fogo e aí aquilo ali vira brasa. A cor da madeira muda, a temperatura muda. Ela praticamente se torna fogo, ela participa das propriedades do fogo sem deixar de ser madeira, né? Quer dizer, há uma transformação ali, mas ela participa da natureza do fogo sem se tornar fogo. Ela brilha, ela leva luz, ela aquece, mas ela não é o fogo em si, ela se torna, digamos, portadora do fogo, mas ela não é o fogo em si. E ela participa do fogo, mas ela não é o fogo em si. São João da Cruz. Que lindo, né? Ou seja, amar como Deus ama. E conhecer como Deus conhece. Que lindo, que lindo. Pois bem. Creio que até aqui tenha sido o suficiente. O suficiente. Para a gente começar a se debruçar na obra em si do Royo Marinho. Como introdução, tenha sido o suficiente. A gente pode complementar essa parte de introdução com mais essa outra aula, se vocês quiserem, né? Exposição, digamos assim. Eu não gosto do termo aula, apesar de ser, né? Mas no encontro da gente, traçando uma linha, quem influenciou quem no entendimento dessas verdades sobre a santificação da alma, a história da espiritualidade cristã, segundo seus autores. Quem são os grandes autores de espiritualidade cristã? Dá para fazer todo um curso extenso sobre isso. Por exemplo, quem são os melhores autores sobre esse tema, sobre esse tema, sobre aquele 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 tema. Mas de forma geral, sobre o tema, de forma genérica, né? Por exemplo, Irmã Dulce, uma grande santa, maravilhosa, encantadora. Madre Teresa de Calcutá, uma grande santa, encantadora, maravilhosa. Mas, do ponto de vista da teologia cética e mística, elas não foram tão relevantes assim.
elas não foram grandes mestras que ensinam como a gente crescer na graça de Deus. Elas são exemplos práticos disso. Elas são excelentes estudos de caso. Mas um São João da Cruz nos ensinou um itinerário com começo, meio e fim. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, nos ensinou fases diferentes nesse processo de crescimento gradual. São João Clímaco, vários outros santos, eu só estou citando os mais conhecidos. Santa Teresinha. Então, todo santo, ele é, no mínimo, como estudo de caso, muito útil e muito valioso. Mas alguns são extremamente mais relevantes do que outros, quando a gente quer entender sobre o processo de santificação da alma, como crescer na graça de Deus, né? Como sermos desenvolvidos pela graça, como cooperar com a graça nesse nosso crescimento. Alguns realmente nos deram o caminho das pedras. Não somente com sua vida, mas nos ensinaram mesmo. Nos ensinaram mesmo. E aí nós temos, entre esses que nos ensinaram, alguns que foram mais importantes do que outros. Alguns que foram, que influenciaram a espiritualidade cristã muito mais do que outros. Olha o exemplo concreto aí. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, mas eles não foram os primeiros, tão longe de terem sido os únicos. Então a gente pode, antes de entrar na próxima reunião, numa leitura comentada do Teologia da Perfeição Cristã de Royo Marinho, fazer esse apanhado histórico, que melhor ajuda a gente a se situar, né? O que vocês acham? Vocês acham bom? Ou... acho que a gente pode fazer isso, né? Seria bom, seria bom. Mais uma forma da gente se contextualizar, né? Da gente se sentir em casa, digamos assim, e ir se habituando com isso antes de começar de vez. Mas como introdução geral, eu acho que está suficiente. Uma introdução geral está suficiente. Tá. Vamos fazer isso então. Próximo encontro, a gente vai meio que traçar essa linha histórica da espiritualidade. Ótimo. Que bom. Da espiritualidade cristã. A história da literatura espiritual cristã e da literatura mística cristã. Com ênfase nos nossos mestres de vida do Ocidente, mas também falando sobre os nossos mestres de vida interior da Igreja Oriental. Ah, que legal. Feliz, fico feliz. Pois é. E aí depois dessa nossa próxima reunião, aí sim a gente entra em Royo Marinho. Depois desse encontro, a gente... Claro que a gente já estava falando de Royo Marinho aqui o tempo inteiro, né? E trazendo a obra dele aqui o tempo inteiro, mas depois a gente vai trazer nessa reunião, esse ponto. Próxima reunião, ponto seguinte. Próxima reunião, ponto seguinte. E por aí vai, né? Como um grupo de estudos mesmo, da obra dele. Não somente da obra dele, né? Mas usando ela como espinha dorsal. Espinha dorsal do nosso... Pois é, fica combinado assim então. Fica combinado assim então. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de partilhar? De conhecimento prático de vocês? Alguma curiosidade? Eu lamento bastante que nesses nossos primeiros encontros esteja sendo quase que um monólogo. Eu realmente lamento por isso. Eu estou ansioso para que a gente possa fazer isso junto. Mesmo que nem todos ou a maioria não possa estar estudando, né? Por semana, essa quantidade de ensinamentos do Royo Marinho, tipo, esse ponto, não possa estar estudando semanalmente, né?
vai ser ótimo. Eu realmente gostaria muito de estar trocando figurinhas com vocês. É interação, interação. Assim a gente se enriquece mutuamente. Como eu pretendo dividir as leituras? Então, a obra do Padre Royo Marim, ela está muito bem estruturada. Já chegou na página 53. Ah, que bom, meu irmão. Que bom, Bruno. Então eu vou fazer a divisão certinha e mostrar para vocês. A obra do Padre Royo Marim, ela é maravilhosa no sentido de que ela é densa e ela é rica, mas densa no sentido de profundidade. Ela não é muito rebuscada, digamos assim, então não é difícil. Ela gera muita reflexão, muita reflexão. Matéria para muita meditação. Mas não é uma leitura difícil. Não é uma leitura difícil. É assim mesmo. É assim mesmo. Ele compacta, uma frase diz muita coisa. Padre Royo Marim tem um poder de síntese tremendo. O que é próprio de um bom tomista, né? E ele é tomista. Seria interessante definir as leituras por semana. Assim faremos. Por exemplo, por semana, de tal ponto até tal ponto. Exatamente. Partindo aqui da primeira parte. Porque a obra do Padre Royo Marinho, eu estou com ela aberta aqui, deixa eu expor para vocês fazer a apresentação. Uma janela. Tá aparecendo para vocês aí o PDF? Em espanhol. Teologia de la Perfección Cristiana. Então, aqui é aquele livro azul mesmo, o que o professor Ítalo mostrou naqueles dias. No retiro, isso. Perdão, fugiu a palavra da minha mente. Aqui é o livro de capa azul. Aquela mesma edição dele. Se você abre aquela capa azul, você está vendo isso. A edição da BAC. Muito boa, muito maravilhosa. É que nós temos, né, introdução, etc e tal. Nós tratamos nesses 3 encontros muito do que está aqui e bastante do que está aqui. Bastante do que está aqui, da segunda parte, princípios fundamentais. A gente pode revisitar isso daqui, mas não creio que seja tão interessante assim. Tentei sintetizar. Mas se a gente for por aqui, e isso daqui rende muitas páginas mesmo, vejam só da página 81 do livro. Também são páginas condensadas, né? Mas vai da página 81 até a página 253. Eu acho que muito disso daqui pode ser resumido nos nossos encontros posteriores. E aí eu vejo uma forma de resumir isso, de modo que a gente não precise abordar novamente algo que a gente já abordou. Mas a gente vai começar daqui. Primeira parte. O fim da vida cristã, em que a gente vai vendo como o Padre Royo Marim desenvolve isso de que a santidade é uma configuração com Cristo, ou seja, esse crescimento é uma configuração com Cristo. Como isso se dá na prática, né? Como se traduz isso de a santidade é se parecer com Cristo? É como diria a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, etc e tal. Aí depois a gente passa por aqui, só que a gente passa com
uma velocidade maior. Depois a gente vem para cá. Vem para cá, para a parte prática, aspectos negativos da vida cristã, como lidar com eles, a ação do mal na alma. Claro que isso daqui é melhor abordado em obras de demonologia, não é? Por exemplo, a Suma Demoníaca, que eu recomendo muito. Ela, do ponto de vista ascético, é uma obra maravilhosa, maravilhosa. Depois a gente vai para o aspecto positivo da vida cristã, que é o aspecto negativo, né? De purgação, purificação, luta, etc e tal. Mas tem o aspecto positivo, né? Aquilo que de bom a gente vai desenvolvendo. Virtude, contemplação, serenidade, quietude, todas essas delícias da vida espiritual, não é? A vida de oração. Aí a gente vai para os meios de perfeição, conexões de todas essas coisas com a fisiologia humana. O Padre Roy Marinho, inclusive, ele entra bastante na questão dos temperamentos aqui, num dado momento. Isso é muito bacana. Melhora do próprio temperamento aqui. Os meios de santificação primários e secundários. Fenômenos extraordinários. Vida mística é a vida amplamente sobrenatural. A vida humana sobrenatural. No sentido de a vida comum, ou seja, a vida ordinária, vivida de modo extraordinário. As coisas comuns e cotidianas da vida, né? Uma vida normal, só que vivida de forma sobrenatural. Vivida com um amor sobrenatural. São José Maria Escrivá é quem consegue descrever isso de uma forma mais prática, como se dá a vida sobrenatural nas pessoas comuns. Então a vida mística é isso, já é a vida santa. Mas para além da vida mística, que não necessariamente envolve aqueles fenômenos todos, muito chamativos, né? Como por exemplo os da vida de Padre Pio, existem mesmo os fenômenos místicos. Então, a gente faz essa distinção clássica. A vida mística, todo mundo nasceu para isso. Mas existem os fenômenos místicos que eles podem ser o típico do desenvolvimento da graça, como por exemplo o êxtase. Toda alma que vai se santificando, ela em alguma medida experimenta o êxtase. Isso ainda é o domínio da vida mística. E é um fenômeno místico, mas um fenômeno místico, entre aspas, comum. Comum no sentido de que, desenvolvendo-se na graça, isso tende a acontecer. Mas existem os fenômenos que são incomuns. Que Deus simplesmente dá uma alma ou dá outra alma porque Ele quer. Não é o natural. Por exemplo, estigmas, por exemplo, levitação, bilocação. E como isso tudo também é tema da teologia cética e mística, Padre Royo Marinho também aborda isso aqui no final. E trazendo exemplos práticos. Esses fenômenos aqui extraordinariamente extraordinários. A gente tem as outras obras também, né? O Padre Garrigou Lagrange, que são as 3 idades da vida interior, em 2 tomos. A gente tem o Padre Arenteiro e a gente tem o Tanqueray, entre outros autores, que podem enriquecer tudo isso que a gente está fazendo aqui. Mas a espinha dorsal vai ser esse conteúdo aqui. Eu vou tentar, na medida do possível, estar sempre enriquecendo tudo aquilo que a gente foi estudando aqui, de pouco em pouco, com o que os outros autores trazem. Se vocês puderem ir fazendo também isso, disporem de tempo e vontade para fazer isso, nossa, vai ser uma maravilha. Mas talvez seja pedir demais, né? Então, nem chego a pedir. Eu vou, na medida do possível, fazendo isso também.
E como são obras que eu já estudei, então vai ficar mais fácil eu estar trazendo isso. Mas a gente vai desenvolvendo aqui, ó. Por exemplo, primeira reunião daqui até aqui, segundo encontro daqui até aqui, por aí vai. Eu vou dividir de uma forma justa, de acordo com a necessidade. E ao mesmo tempo com a realidade, né? Alguns aqui são tem toda uma família para cuidar, né? Necessidades profissionais, uma vida, né? Vida. Quem dera se a gente pudesse, né, pegar todas essas obras grossas e ir lendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente está falando sobre um determinado tema. Lê o que esse fala, lê o que esse fala, lê o que esse fala e lê o que esse fala. E ainda tentando fazer conexões disso com a psicologia moderna, né? Baseado naquilo que a gente já conhece com a nossa prática clínica. Nossa, seria maravilhoso, mas dispor de tempo para estar fazendo isso tudo, né? Quem dera, quem dera. A gente vai fazendo o que a gente pode. A gente vai fazendo o que a gente pode. Então eu vou dividir de um modo tão justo quanto possível. Se a gente puder, se a gente for vendo que dá para ir fazendo um pouco mais, ótimo. Se a gente vê que está um pouco pesado, tá, a gente diminui. Mas a gente vai fazendo na medida do que a gente pode. E aí eu vou indicando as obras. A gente pode ir tentando, né? E claro, quem não puder de modo algum tá fazendo isso, mas quiser continuar pegando essas coisas mastigadas, né? Da gente que vai estar podendo fazer isso, fique à vontade. Fique à vontade. Mas é sério, quem puder, se dedica aí, pessoal, porque a gente, quanto mais gente dedicada e partilhando, mais todo mundo se enriquece, né? Enriquecimento mútuo maior. Eu quero muito trocar figurinhas com vocês. Me nutrir do fruto das meditações e do estudo de vocês, né? Porque uma coisa é Silas lendo a obra do Rui Marinho, estudando a obra do Rui Marinho, outra coisa é Matheus Cruz, outra coisa é o Davi Oliveira. Surte efeitos diferentes, né? Reflexões diferentes, meditações diferentes. Então o enriquecimento geral é fabuloso quando a gente partilha, quando todo mundo estuda, quando todo mundo partilha. Então é isso, na medida do possível, se dediquem mesmo. Quem não puder, não pode, mas por favor, se joguem, contribuam. E é isso, pessoal. Alguma dúvida a mais? Vou fazer as indicações. Inclusive fazer uma lista de indicações para quem, por exemplo, não quero mais conta com esse grupo, mas me interesso pelo tema. E quero ter uma lista de indicações e de ordem de leitura para quem está começando do zero. Uma lista de indicações, ordem de leitura, recomendações práticas. Bem que poderia fazer um PDF só com isso, né? Como que uma espécie de mini e-book. Só lista de leituras indicadas, recomendações práticas, indicações de canais, etc e tal, tudo mais. Poxa, Cruz, bacana, a gente pode fazer isso junto, né? Uma espécie de infoproduto para ajudar alguém que tem interesse em começar a estudar SESI Mística. E aí isso fica... Claro que a gente pode divulgar para outras pessoas, mas fica como uma espécie de referência geral para a gente, né? Adoro meu nome como editor das contracapas. Ótimo. Apostolado Vida Devota, by Silas Oliveira e Matheus Cruz. Vida Devota e História Católica, quem sabe, né? Enfim, a gente deixa aí como referência geral para quem for começar depois com esses estudos, para quem chegar, né? Facilitar para quem chegar depois. Acho que fica bem bacana.
A intenção não vai ser cobrar por isso, não. É só deixar bem organizado, bonitinho, tudo. É. Acho que é uma ideia boa. Acho que é uma ideia boa. Indicações que quer se programar. Podem abrir o áudio, podem falar por aí. Fique à vontade. Pois bem. Ah, sim. Já que a gente está se propondo a fazer isso, o que vocês gostariam de ver numa espécie de mini e-book de indicações? Que tipo de indicações vocês gostariam de ter? Para eu e Cruz a gente ir fazendo isso. Para quem está começando do zero, que tipo de recomendações, que tipo de indicações de leitura, que tipo de... Enfim, o que vocês gostariam de ver ali? Podem colocar lá no grupo o que vocês gostariam de encontrar, que a gente corre atrás disso. De deixar isso tudo lá, sistematizado de forma bonitinha. Como uma referência geral. Vai ser um fruto muito bom, né? Um fruto muito bom desse grupo. Eu só garanto ficar bonito. Não tanto quanto eu, mas vou me esforçar. A gente tenta, né? A gente tenta. Pois é. Eu tô com o Ser ou Não Ser aqui, que é o compêndio do Rio Marim. Mas aparentemente, eu achei que eu ia começar ele em breve, mas aparentemente não, né? Porque não vai fazer sentido, já vou ler a obra toda. Ou boa parte. É. Quando alguém me pergunta se vale a pena começar por ela ou não, eu digo, olha, Royal Marin sempre vale a pena. O livro já dá uma bibliografia gigantesca. Um complemento seria interessante. Especialmente no sentido de ordem de leitura. E, por exemplo, tem muita gente que se nutriu do Royal Marin e fez associações dele. Muita gente não, né? Alguns autores, e que esses autores escreveram muita coisa, como é o padre Javier Garrido Goitia, associando o legado de um Royal Marin, de um Garrigou Lagrange, com a psicologia moderna, né? E colocando essas ciências humanas a serviço da ascese da mística, o que é um trabalho fantástico. E o que é o Ítalo meio que tenta fazer, né? O que ele diz. Ele não falou algumas vezes que o Guerrilla Way, o GW, é meio que uma espécie de busca por colocar isso na prática de uma pessoa normal? Porque ele disse, olha, isso daqui, estudem isso daqui, mas eu quero ver vocês colocarem em prática. No caso de algumas obras é muito difícil de colocar em prática mesmo. Na verdade, não é que seja tão difícil, mas exige esse exercício de imaginação. Imaginação o quê? Meditação, perdão. Saiu a palavra bem errada. De meditação, né? Para ver como aquilo ali pode ser encarnado na nossa vida prática. O Royal Marin já é diferente. O Royal Marin é muito prático. Muito mais prático. Eu acho que desses grandes manuais de ascese mística, o Royal Marin é o mais prático de todos. Por isso que eu sempre costumo indicar ele antes de As Três Idades da Vida Interior. Ele é ótimo. As Três Idades da Vida Interior é fabuloso. Porque ele é começo, meio e fim, né? E ele vai vendo, ó, quando você tiver quando a alma está nesse estágio, ela tende, segundo a vida dos santos, etc e tal, tende a apresentar isso, apresentar aquilo, tende a ter esses problemas, e para lidar com eles, tem isso, tem isso, tem isso. Então é ótimo, numa perspectiva de itinerário. Mas o Royal Marin, numa perspectiva de paft-puft, é bem mais interessante. Bem mais interessante. Para a gente ter uma noção geral de como a coisa como um todo está estruturada, não necessariamente numa perspectiva cronológica, entre aspas. Mas, enfim, de forma geral, eu acho que para quem está começando, primeiro desses grandes tomos,
desses grandes manuais, eu acho que o Royo Marinho é o melhor para começar. Acho que é o melhor para começar. E aí quando alguém me pergunta, Cruz, você acha melhor começar pelo ser santo ou não ser? É assim? Ser ou não ser, né? Ser não ser santo. Ser ou não ser santo, é isso. Que é o compêndio dessa obra. Eu digo, olha, se você pode ler a obra maior, leia. Porque a obra menor, ao meu ver, perde muito. Porque o Royo Marinho já é muito denso e muito. Tem um poder de síntese muito grande na obra maior. Então, sintetizar isso mais ainda se perde bastante. Quando você compara as duas obras, você vê que o Ser ou Não Ser perde muita coisa interessante que tem na obra maior. E a obra maior não é tão exigente assim. É denso. Eu ia começar pelo Ser ou Não Ser Santo por questão de conveniência. Eu ganhei de presente, então é uma obra que eu já tenho Sim, em sim, mãos e sim. que está acessível. Mas Não, ótimo. como tem conveniência de estar num grupo estudando isso, vou para a obra maior. Ótimo. Depois usa menor como a revisão, né? Sim, sim. Ótimo. Mas o que posso tentar ajudar aqui no grupo é que eu tô terminando de ler A Subida do Monte Carmelo. Eu posso tentar organizar Hum, algumas coisas e na revisão do livro, só que tem alguns na fila. Eu sou uma pessoa bastante enrolada, eu vou botando um atrás do outro e as revisões vão atrasadas. Mas eu posso tentar adiantar ela. E eu tento organizar e dialogar aqui no grupo, né? A perspectiva de São João da Cruz. ótimo. Perfeito. 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 Uma dúvida que eu encontro na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Doutrina, dogma, moral. Encontra isso tudo. Encontra isso tudo, Bruno. Santo Tomás de Aquino é. A Suma Teológica é um tratado de teologia sistemática, né? Então ele meio que sistematiza a teologia como um todo. Por isso que Santo Tomás de Aquino é uma grande referência em tudo quanto é a área da teologia. E a gente encontra a mística ali também. Inclusive, nesse livro do Royo Marin, que é a história da espiritualidade cristã, ou a história da literatura espiritual cristã, ele destina alguns subcapítulos para alguns santos. Por exemplo, ele tem as divisões lá, né? Autores da Idade Média, autores da Igreja Primitiva, e subdivide isso entre, por exemplo, Idade Média, Escola Beneditina, autores beneditinos, né? Escola, Escola Franciscana, Escola Cartucha, e por aí vai. Só que aí tem alguns autores que são tão importantes que ele dedica uma espécie de subcapítulo inteiro a esses autores. É o caso de Santa Teresinha, é o caso de São João da Cruz e de Santo Tomás de Aquino também. E de Santo Tomás de Aquino também. Então, Santo Tomás de Aquino tem uma doutrina em teologia mística que é muito importante para a igreja, muito importante mesmo. Só que diferente de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz, que fazem isso de forma explícita, em Santo Tomás de Aquino isso está mais implícito, digamos assim, na teologia sistemática dele. Mas os próprios São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila são meio que filhos intelectuais de Santo Tomás de Aquino. Não são tomistas, mas a doutrina mística deles traz Santo Tomás de Aquino. E quem explicou isso bem foi o beato Juan González Arinteiro. Ele tem um livro que foi traduzido para o português bem fino, mas esse livro é um marco na história da teologia cética e mística, que é a influência de Santo Tomás na mística de São João da Cruz e na mística de Santa Teresa d'Ávila, e por consequência de todos os outros místicos carmelitas que beberam deles, né?
em que ele meio que casa é, a vocação da escola dominicana, casa os tomistas e casa o elegante legado da escolástica com a mística carmelitana. E nos ajuda a casar, o que nos ajuda a casar com o legado da mística cristã de outras escolas também, inclusive das orientais. Então, o Padre Juan González Arenteiro, ele meio que nessa obra, e que ele faz isso também nas outras, né? Evolução mística e tal, mas nessa obra ele meio que liga duas, duas tradições que meio que começam a andar quase que por direções diferentes na Idade Média. Na Idade Média a gente vai ter uma tendência ao a escolástica, né? E uma tendência a uma mística, um mais que é quase como se fosse. Eu estou empobrecendo muito isso. Estou empobrecendo muito isso. Digamos, uma mística e uma mais racional. Né? Uma perspectiva da teologia mais mística e uma mais racional. O padre Juan González Arenteiro bota essas duas coisas para trabalharem juntas. Ele meio que casa essas duas tendências que começam a andar meio que separadas e com um certo estranhamento assim. Não é que uma contradiga a outra, mas que uma vai meio que estranhar a outra. E a gente vai ter santos, a gente vai ter grandes teólogos, grandes mestres nas duas. A gente vai ver esse, esse bifurcamento sendo, como eu posso dizer, preconizado por São Bernardo de Claraval e Pedro Lombardo. Pedro Lombardo foi um grande lógico, né? Um grande lógico. São Bernardo de Claraval, um grande místico. E no final de contas, São Bernardo de Claraval era quem estava mais certo. Quem estava mais certo em relação a muita coisa do tipo, olha, esse negócio aí é muito bom, muito bonito, muito interessante, muito legal, mas essa ênfase em algumas coisas aqui tendem a dar ruim. A mística é uma finalidade da teologia, né? A finalidade da teologia. A finalidade da teologia não é especulação racional. A especulação racional, ela nos ajuda a entender, né, a teologia dogmática, implicações morais disso, mas a finalidade é a teologia mística. São Bernardo de Claraval vai trazer isso, antes mesmo dessa divisão acontecer. E aí o Beato Juan González Arenteiro bota a tradição escolástica a serviço da mística novamente. Então o que ele faz é algo de um doutor da igreja, né? É o ofício que se esperaria de um doutor da igreja. O padre Arenteiro é fabuloso. É fabuloso. Ele bota o tomismo a serviço da mística. Daí que a escola dominicana vai ganhar um protagonismo enorme. Protagonismo enorme depois dele, no entendimento da sese da mística na igreja. Mística especulativa e tudo mais, né? Entender esses fenômenos, como se dá o desenvolvimento da alma, né? Nisso tudo, né? Tudo isso que a gente já falou. Por um tempo, o interesse em entender essas coisas ficou meio que concentrado na escola carmelitana, ficou concentrado
na escola Cartucha, em alguns autores beneditinos, mas especialmente naqueles que eram mais vocacionados a uma vida mais contemplativa e mais retirada, mais monástica. Ora, os dominicanos, eles levam uma vida contemplativa, claro, mas eles são uma ordem de vida ativa, né? Uma ordem de vida ativa. E é isso. Então, na Suma Teológica, a gente encontra tudo isso. A gente encontra moral, a gente encontra doutrina, dogma. São Tomás de Aquino é disparado quem melhor articula todas essas coisas. Mas com profundidade, por exemplo, a teologia moral, a gente vai encontrar isso em Santo Afonso de Ligório. A teologia de moral de Santo Afonso de Ligório em vários tomos, né? Se eu não me engano, 7 tomos. Nisso ele superou Santo Tomás de Aquino, mas quem articula cada área com a outra coisa, né? Com outra área da teologia e como essas coisas funcionam, como uma nutre a outra, como uma ajuda a outra, como uma é consequência da outra e tudo mais, né? Num corpo uno e orgânico é Santo Tomás de Aquino. Quem melhor estrutura a teologia como um todo é Santo Tomás de Aquino, inclusive a mística, ele fala da mística. E o que ele nos traz em teologia mística é muito rico. Muito rico. Só que é mais implícito, não é explícito. A doutrina mística de Santo Tomás de Aquino é mais implícita. Mas é tão valiosa ao ponto do Padre Rui Marinho deixar um subcapítulo sobre isso. Não é que ele esteja puxando brasa para a sardinha dele porque ele era um padre dominicano, mas é porque Santo Tomás de Aquino é muito valioso mesmo em teologia cética e mística. E é isso. Alguma dúvida a mais, pessoal? Senão a gente pode encerrar, já é 11h25. Minhas piadas já estão ficando ruins. Vou colocá-lo de cabeça para baixo. Estou precisando de ajuda. Confesso que eu não entendi essa, Cris. Você falou que o Beato inteiro casava muito. Ah, sim, Ele ajudava a casar. Tá precisando de casar também. Agora é estudar. É estudar. Então, estudar é muito. Exato. E viver. E viver. Mais uma vez. Mais uma vez. Aristóteles já falava que o ofício do filósofo pressupõe virtude. Quem dirá o ofício do teólogo, né? Quem dirá o ofício do teólogo? Quem dirá do teólogo que está estudando mística, né? A sese mística. Então a gente precisa encarnar isso daí, viver. Como? Santificação na vida cotidiana. Eu recomendo muito, muito, especialmente estarem se dedicando, né? A gente está se dedicando a prática ascética na nossa vida cotidiana, na nossa vida de leigos, de pai de família, de mãe, de esposo, de esposa, mas nos dedicando de fato à ascese. E à literatura espiritual especialmente voltada para os leigos, mas literatura espiritual boa, e rica para leigos. Não é porque somos leigos que devemos nos contentar com a literatura espiritual rasa e fraca. Existe literatura espiritual voltada para os leigos, rica e boa. São José Maria Escrivá é a prova disso. São Francisco de Sales é a prova disso. Eu recomendo muito, né? A leitura do Filoté e a leitura de Cifuentes. Filho de São José Maria Escrivá, né? É quase que uma extensão de São José Maria Escrivá.
Dom Leandro Cifuentes, quem mais? Padre Francisco Fauzi, por aí vai. Os padres da Opus dele são maravilhosos. Como viver a ascese na vida cotidiana. A chamada está terminando em poucos segundos. É isso, pessoal. Boa noite, bom estar com vocês, grande abraço e, no mais, a gente se comunica lá pelo WhatsApp. Tchau, tchau. Muito obrigado por Um abraço, Lucas. tudo.